Valmir de Jesus Carvalho dos Santos, eu sou professor de Física e hoje a aula é a termodinâmica no nosso dia a dia. Então, para começar, eu trouxe aqui duas notícias. Então, a primeira é sobre o asfalto da Avenida Iguaçu, que ele sofreu aí um aumento na curvatura que eu tenho, ele é acima do nível da rua. Tá? Essa notícia é 5/2/2012. A segunda notícia, a segunda foto, eu tenho aqui os trilhos do trem na zona oeste do Rio de Janeiro. Os trilhos se curvaram ali, né, dificultando aí a passagem dos trens. Essa notícia do dia 19/1/2018. E a pergunta é, por que esses eventos aconteceram? A resposta para este ocorrido está no fator comum entre eles. As duas imagens tiveram o mesmo problema na elevação da temperatura. Então, tanto em Curitiba quanto no Rio de Janeiro, a temperatura esteve acima do registro histórico. Então, aqui em Curitiba foi 34 graus Celsius e no Rio de Janeiro 43,1. Então, tá aqui a temperatura registrada no local foi muito acima do registro histórico. O mais importante e até o mais preocupante é que esses problemas são mais comuns do que a gente imagina. Ele aparece a todo momento no nosso dia a dia, nós nos deparamos com esses problemas. Então, aqui nós temos alguns exemplos. Então, aqui eu tenho uma ponte que tem a sua estrutura comprometida, rachada. Aqui uma outra ponte onde eu tenho aqui o afastamento das placas, né, do asfalto. Aqui eu tenho uma parede de uma casa que está rachada, a marquise de um hotel que está toda comprometida também, toda trincada. Aqui uma calçada que teve os seus azulejos levantados, inclusive a forma como esse azulejo levantou, lembra muito o efeito que aconteceu no asfalto ali da Avenida Iguaçu, em Curitiba. Vocês devem estar se perguntando se esse é um problema comum, por que não é feito nada a respeito para evitar isso de acontecer? E a resposta, ela não é tão simples. Esses fenômenos, eles ocorrem porque não podemos adivinhar nem controlar o clima. Fazemos apenas algumas estimativas e esperamos que seja suficiente para solucionar esse problema. Algumas tentativas de solucionar esse problema são aqui, no trilho do trem. Nós temos aí um espaço entre os trilhos para permitir que haja uma dilatação aqui dos trilhos e ele não acabe entortando, ele tendo para onde dilatar. Aqui eu tenho uma ponte onde foi criada aqui uma estrutura metálica que tem esses dentes aqui, que faz com que no verão esses dentes estejam bem próximos um do outro e no inverno eles estejam assim mais afastados. Em calçadas e assentamentos de azulejos é utilizado um espaçador que faz com que tenhamos uma forma maleável de dilatar aí esse azulejo, o piso, a calçada e tudo. Nos fios de alta tensão nós também temos o mesmo problema, porque os fios vão sofrer aí uma dilatação com o calor. Então, por vários motivos, a gente não permite que esses fios estejam bem esticadinhos, porque numa situação de uma temperatura muito baixa, esses fios chegam a arrebentar, né? Eles vão se contrair e vão acabar arrebentando. E no verão nós temos aí uma barriga desse fio que também vai devido a variação da temperatura muito alta. Se nós deixarmos aqui um espaço muito grande, esse fio pode chegar até encostar no chão. Essas são algumas medidas tomadas para solucionar os problemas anteriores. Essas medidas são chamadas de juntas de dilatação e são usadas para permitir que os materiais tenham um espaço para dilatar ou se contrair sem danificar a estrutura como um todo, sem haver aquelas rachaduras. Mas o que vem a ser essa dilatação térmica e como que ela ocorre? A dilatação térmica, ela ocorre em um corpo quando um corpo sofre um aumento na sua temperatura, resultando num aumento do volume. Isso porque as moléculas presentes no corpo
com o aquecimento elas começam a se agitar cada vez mais rápido, né? Gerando aí um aumento no distanciamento das moléculas e, consequentemente, um aumento no seu volume. Já a contração térmica, ela ocorre quando o corpo sofre uma diminuição da temperatura. Consequentemente, o resultado é uma diminuição do volume. Por quê? Porque a agitação das moléculas é cada vez menor. Conforme eu vou diminuindo a temperatura, a agitação é cada vez menor. Isso faz com que a distância entre as moléculas fique menores e dessa forma vai reduzir o tamanho do material. Tanto a dilatação quanto a contração térmica, ela ocorre nas 3 dimensões. Quais são elas? Comprimento, largura e a espessura. Porém, em alguns casos, para facilitar o estudo, para facilitar os cálculos, algumas dessas dimensões são desprezadas quando você leva em consideração o contexto geral. Por exemplo, se eu tiver um fio muito grande, né, aí 600, 700 metros, o comprimento desse fio ele é uma dimensão mensurável, relativamente grande, enquanto que a espessura, o diâmetro do fio é uma dimensão pequena, insignificante quando se compara com o comprimento. Dessa maneira, a gente não leva em consideração a espessura e trabalha apenas com o comprimento, desprezando as outras medidas. Aqui um exercício para a gente reforçar o conteúdo, né? Em um dia típico de verão, utiliza-se uma régua metálica para medir o comprimento de um lápis. Após medir esse comprimento, coloca-se a régua metálica num congelador a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Espera-se cerca de 15 minutos para novamente medir o comprimento do lápis. O comprimento medido nessa situação com relação ao comprimento medido anteriormente será, então, primeira pergunta, primeira alternativa, o mesmo. Então o comprimento do lápis ele vai ser o mesmo, porque o comprimento do lápis não se altera. Então nós temos aqui que o comprimento do lápis realmente é o mesmo, mas o que nos interessa é a medida que vai ser tomada pela régua, e a régua ela sofreu uma alteração, então o comprimento do lápis medido vai ser diferente. Então essa resposta está errada. Segunda, eu vou ter um comprimento menor porque a régua sofreu uma dilatação. A dilatação tem a ver com o aumento da temperatura. Então essa resposta está errada por causa disso. Nós não temos um aumento na temperatura, nós temos uma diminuição da temperatura. Letra C. O tamanho do lápis vai ser maior porque a régua sofreu uma expansão, a régua expandiu. Então, expansão tem a ver com dilatação. Então, essa está errada também. A letra D. O tamanho do lápis vai ser menor porque a régua se contraiu. Então, a régua realmente teve uma contração ao ser colocada no congelador. Mas, o tamanho do lápis ele não vai ser menor, ele vai ser maior, porque quando você tem os risquinhos da régua, quando você coloca ela no congelador, ela tem uma diminuição do tamanho. Isso faz com que os risquinhos vão se contrair junto com a régua. Então, quando você for medir, já não é mais o mesmo tamanho, ele vai demonstrar ali pela régua um tamanho maior. E a letra D, o tamanho do lápis vai ser maior porque a régua sofreu uma contração. Então, tá aqui as duas alternativas. Realmente eu vou ter uma medida maior porque a régua está contraída, tá? Os risquinhos estão mais comprimidos um próximo do outro, tá? Então está aqui nossa resposta, letra E. O que a gente viu até agora? Então, primeiro, que a dilatação está presente no nosso dia a dia, em todo e qualquer lugar. Que devemos utilizar juntas de dilatação em algumas estruturas para amenizar esses efeitos da dilatação. Prevenir rachaduras. Que a dilatação ela ocorre em 3 dimensões: comprimento, largura e espessura. E por último, que em alguns casos, devido às dimensões serem muito mensuráveis em comparação com outras, algumas dessas medidas são desprezadas para trabalhar apenas com aquilo que é relevante no local. Obrigado e até a próxima.